Então quer dizer que você considera a doutrina do juízo investigativo uma heresia? Conte-me mais sobre isso. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa série a respeito da doutrina do juízo investigativo. No vídeo passado a gente falou um pouquinho da doutrina do juízo investigativo à luz dos 5 brados da reforma e eu terminei o meu vídeo inclusive com uma afirmação bastante forte, não é verdade? Que eu, dentro da minha perspectiva, considerava a doutrina do juízo investigativo sob certos aspectos 1 milhão de vezes mais protestante do que alguns protestantes por aí, tá bom? E aí você pode ver o vídeo, caso não tenha visto, para entender um pouquinho dos motivos por detrás da minha percepção. E agora eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre uma questão bem importante, bem interessante dentro dessa discussão, que tem que ver com uma persistente acusação da parte de algumas pessoas que lutam para rotular o ensino adventista em torno do juízo investigativo como heresia. Heresia é uma coisa extremamente séria, perigosa para a fé, equivocada, que conduz ao erro, ao engano, se não inclusive à própria perdição e etc. Então você precisa entender que quando está se falando em heresia, o que se espera é que se esteja trabalhando seriamente com um conceito bastante sério. Entretanto, também é verdade que dentro do protestantismo, dentro de uma certa apologética de baixíssimo nível no Brasil, o termo heresia é absolutamente banalizado, o que dificulta um pouco a discussão, porque a gente precisa entender que heresia é coisa séria, tá? Quando eu digo, por exemplo, que o calvinismo, na minha visão, com todo respeito, é heresia, eu estou fazendo uma acusação extremamente séria. Mas eu respeito os meus irmãos arminianos que não usam essa linguagem em relação ao calvinismo, o consideram meramente como erro teológico e não como heresia, né? Uma coisa mais pesada, mais dark e etc. Tá? Mas eu considero o calvinismo heresia, o que é mais pesado e dark mesmo, tá bom? Beleza? Para ficar bem claro aqui, mas eu consigo compreender por que algumas pessoas pensam diferente de mim, e também não vou ficar fazendo caso dizendo que eu sou o dono da verdade, mas tenho direito à minha posição firme. Mas aí surge um pouco da questão. Bom, eu, Ezequiel, dentro da minha compreensão, considero o calvinismo heresia, e vai ter um monte de gente aí no catolicismo, no protestantismo, no calvinismo, no arminianismo, no pentecostalismo, que vai lançar este mesmo estigma sobre a doutrina do juízo investigativo. E como é que é isso? De fato, isso pode ser feito? Isso deve ser feito? Como que isso funciona? Bom, antes de tudo, claro que isso pode ser feito porque as pessoas são livres para pensar como elas quiserem, né? Inclusive para pensar coisas que possam ser até equivocadas. Então ninguém aqui vai impedir ninguém de falar que a doutrina do juízo investigativo é herética. Mas nós precisamos se aprofundar um pouquinho mais nesta questão à luz de algumas perspectivas importantes que podem colocar tanto a minha afirmação que o calvinismo é heresia, quanto a afirmação que o juízo investigativo é heresia em xeque à luz de algumas dinâmicas importantes do conceito de heresia, especialmente dentro do protestantismo, tá bom? Então eu vou fazer algumas reflexões e considerações à luz deste livrinho aqui. Heresia, uma história em defesa da verdade, do Alistair McGrath. Muito legal o livro, estou terminando de ler, eu estou na página 268, o livro termina na página 286, então falta aí um pouco mais, um pouco menos de umas 20 páginas para eu terminar a leitura. E eu vou ler com vocês um subtítulo, né, dentro do penúltimo capítulo, que diz assim, né?
O Protestantismo e o Problema da Heresia. Só para fazer um panorama geral, esse livro é muito interessante, eu recomendo. Se tiver ele para vender ainda, vou colocar um link na descrição desse vídeo para você adquirir, caso você queira. Fantástico material, aprendi muito com esse livro abriu a minha mente em relação a algumas dinâmicas de fato de teologia histórica, né, que é onde está a discussão sobre o que é ou não é heresia. E ele separa um pouco assim a igreja primitiva da igreja medieval nessa discussão em relação à heresia. Ele diz que na igreja primitiva, o que é a heresia? A heresia é um ensino que inicialmente nasce no contexto da igreja para tentar de alguma forma expressar a fé cristã de fato e genuína, mas que no caminho dessa expressão acaba se desenvolvendo com ideias e implicações que de alguma maneira podem ferir aspectos centrais da fé cristã. Tá bom? Então isso é importante entender a heresia como nascendo no meio do cristianismo, como um movimento genuinamente cristão, mas que por alguma dificuldade lógica, racional, de implicação de doutrina e etc., acaba, por implicação, conduzindo à negação de algum aspecto muito importante da fé cristã, o que é um pouco paradoxal. É como se fosse uma tentativa fracassada de defender a fé, que ao final das contas milita contra a fé. Basicamente esse é o conceito de heresia dentro de um contexto assim da igreja antiga, né, da igreja primitiva. E depois existe uma outra situação histórica quando o cristianismo adquire relevância e força social a partir da suposta e pseudo-conversão do Constantino, e agora a heresia também vai ser um pouco definida mais cedo ou mais tarde em termos de conveniências políticas, e isso vai desembocar lá no protestantismo. Inclusive o católico vai dizer que todos os protestantes são hereges, isso é uma questão interessante, e agora os protestantes também vão acusar uns aos outros de ser hereges, e dentro disso acontece um pouco a banalização do conceito de heresia, como eu estava dizendo. E a gente vai trabalhar um pouquinho algumas dessas questões, já um pouco dentro dessa questão um pouco mais desenvolvida a partir do protestantismo e o conceito de heresia. E vamos ver o que o Alistair McGrath tem a nos dizer sobre esse assunto, tá? E aí ele diz o seguinte: conforme verificamos anteriormente, o protestantismo foi rapidamente acusado de heresia pela Igreja Católica. Os protestantes responderam com indignação, respondendo que eles tinham recuperado a ortodoxia das distorções medievais. O que o protestantismo era, senão a recuperação da fé ortodoxa da igreja primitiva? No entanto, os católicos tiveram pouca dificuldade em afirmar que, ainda que o protestantismo pudesse ser perfeitamente capaz de recuperar interpretações bíblicas primitivas, faltava ao protestantismo os meios para determinar se o que ele tinha recuperado era ortodoxo ou heterodoxo. Carecendo da capacidade para discriminar tais interpretações, os protestantes seriam, ao final, obrigados a repetir os juízos da Igreja Católica sobre essas questões. Em resposta, os protestantes argumentavam que, que uma vez que estavam empenhados em restabelecer o verdadeiro ensino da Igreja primitiva, isso se estendia naturalmente às concepções da Igreja sobre ortodoxia e heresia. Quando o protestantismo surge, ele vai ser acusado e acusador, atacado e atacador, se a gente pode dizer assim, atacante, né? Na sua complexa relação com o catolicismo romano. Então o que acontece? O protestantismo surge, em certo sentido, como uma simplificação de discussões mais complexas dentro da mentalidade católica, e agora supõe ser uma fé mais pura e mais genuína à luz da principal fonte de autoridade dentro dessa questão como um todo, que é a Bíblia. Então, em certo sentido, o protestantismo tenta recuperar a primazia da Bíblia no contexto da igreja.
E aí o catolicismo responde dizendo assim, beleza, vocês estão então agora tentando discutir as questões da Bíblia e da religião, mas veja, mais cedo ou mais tarde vocês vão se debater com diferentes interpretações sobre a Bíblia e sobre a religião, e como é que vocês vão definir o que é verdade, o que é mentira, o que é heresia, o que é ortodoxia? Vocês não têm uma estrutura de magistério, de tradição, desenvolvida a tal ponto de poder fazer esse juízo. Então, mais cedo ou mais tarde, se vocês vão querer rever a história da Bíblia, vocês vão ter que rever a história do movimento que creu na Bíblia, e mais cedo ou mais tarde vocês vão simplesmente repetir aquilo que a gente já fez, o caminho que a gente já trilhou. E vocês vão dizer que antitrinitarianismo é heresia, que legalismo é heresia, que pelagianismo é heresia, tudo que nós católicos já fizemos antes. Pelo menos em certos sentidos, né? Os protestantes vão discordar um pouco da leitura católica do que é ortodoxia e heresia na história, mas não 100%. Em algumas dessas questões, o protestantismo de fato vai admitir que o catolicismo tomou decisões em termos doutrinários corretos à luz do embate do que seria ortodoxia ou heresia, por exemplo, no caso da doutrina da Trindade. E ainda que você possa, como protestante, discordar um pouco da formulação católica da doutrina da Trindade, você também concorda com a doutrina da Trindade, em sentido geral, pelo menos a imensa maioria dos protestantes. A gente vai ver que já vai existir algum tipo de problema em relação a esse ponto aqui. Esse ponto pode ser depois melhor trabalhado, inclusive dentro dessa série, em relação a relação entre doutrina da Trindade e doutrina do juízo investigativo. Creio que há uma lição muito interessante sobre isso que a gente pode explorar. Mas por enquanto a gente está vendo que as visões diferentes em torno da posição da Bíblia, da tradição, do magistério, à luz de defesas de conceitos de ortodoxia e heterodoxia, ou heresia, podem de fato começar a se tornar um pouquinho mais complicadas. E o McGrath continua dizendo o seguinte: a perspectiva protestante sobre a heresia funcionou bem, restringindo-se à reafirmação da condenação da Igreja contra heresias existentes ou em sua renovação em novos formatos. Um bom exemplo disso foi a reformulação de heresias mais antigas em formas modernas, que pode ser vista na aparição ou reaparição do antitrinitarianismo em certos círculos protestantes italianos, que rapidamente alcançou o norte da Europa. Então, já uma das primeiras coisas que surge no contexto da fé protestante é que vai se rever aquilo que o catolicismo afirma em nome da Bíblia e tradição e magistério, e uma das primeiras coisas que vai ser questionada é a doutrina da Trindade. Aí o McGrath continua dizendo assim: nesse caso, o protestantismo foi capaz de lidar com tal tendência com um apelo ao consenso de fé da Igreja, conforme estabelecido nos concílios de Éfeso e Calcedônia, ou seja, foi o cristianismo como um todo, não somente o catolicismo romano, que declarou o antitrinitarianismo como herético. E o protestantismo, então, endossou esse padrão de ensino tradicional ao rejeitar o antitrinitarianismo. Essas novas formulações do antitrinitarianismo surgido no contexto protestante são meramente novas formas de heresias antigas. Então esse é um ponto importante de vocês começarem a perceber. Então a ideia que está aqui é que o concílio de Calcedônia e o concílio de Éfeso foram concílios mais ecumênicos, amplos e gerais, e não meramente de uma tradição específica do catolicismo romano, e o cristianismo em geral rejeitou o antitrinitarianismo e afirmou a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, 3 pessoas e um só Deus. Por mais complexa que seja a explicação e a compreensão da relação entre unidade e triunidade e trindade em Deus, ela é afirmada como fluindo da palavra de Deus, que afirma a divindade do Pai, a divindade do Filho, a divindade do Espírito, que ora trabalha noções da unidade entre essas 3 pessoas, ora as diferencia. Eu e o Pai somos um, mas o Pai ora ao Filho. É um, mas é dois, mas é um. É plural e é unidade ao mesmo tempo. Ainda que isso possa oferecer dilemas lógicos, a Igreja assim entende a partir da palavra de Deus, e essa não é uma visão unicamente do catolicismo romano, mas também do
protestantismo. Aí o texto aqui continua dizendo o seguinte: o que fazer, porém, quanto aos novos ensinos religiosos que surgirão especificamente dentro do protestantismo, sem reais precedentes na história primitiva? Esses ensinos poderiam ser descritos como heréticos, caso fossem considerados inaceitáveis? Então agora existe um rompimento do catolicismo em relação ao protestantismo, e o protestantismo vai ver surgir no seu meio novas interpretações da Bíblia, novas concepções religiosas, novas doutrinas, inclusive daqui a pouquinho vai surgir juízo investigativo. E será que esses novos ensinos poderão ser declarados como heréticos dentro de um conceito correto de heresia? Aí, antes de eu falar um pouquinho mais do juízo investigativo, o McGrath dá o exemplo da discussão entre arminianos e católicos. Ele diz o seguinte: um excelente exemplo dessa questão encontra-se na controvérsia arminiana surgida com os ensinos de Jacó Armínio sobre a predestinação. Essa importante controvérsia dentro do calvinismo surgiu acerca da predestinação e levou a uma bifurcação fundamental entre calvinismo e arminianismo. A ortodoxia calvinista no século XVII afirmava que o destino eterno de um indivíduo era totalmente uma questão de soberania divina. O arminianismo afirmava que os seres humanos estavam, ainda que em um nível limitado, comprometidos com sua eleição e tendo a capacidade de resistir ao chamado de Deus. Um lado acusava o outro de ser herético, mas na realidade, cada um poderia afirmar do mesmo modo, representar interpretações coerentes da Bíblia. Interpretação que, por acaso, diferiam substancialmente em termos tanto das ideias básicas quanto das suas implicações para a vida cristã. E aqui a gente começa a perceber um pouco da complexidade de lidar com o assunto da heresia no contexto da discussão entre calvinistas e arminianos. Então o que acontece? Ambos os grupos acusam o outro de ser herege e ambos os grupos afirmam que o seu próprio grupo tem base bíblica para afirmar o que afirma, ainda que ambos os grupos creiam em coisas diametralmente opostas em muitas questões, com graves implicações. Caso o calvinismo seja correto, as implicações são umas, caso o arminianismo esteja correto, as implicações são outras. Todo mundo se acusa de heresia, e aí o McGrath fala uma coisa extremamente interessante. A dificuldade estava dentro do protestantismo, em que ele se viu destituído de qualquer autoridade superior para declarar que arminianos ou calvinistas estivessem corretos. Se a Bíblia é a regra de fé suprema, nenhuma autoridade interpretativa poderia se sobrepor a ela. Olha o problema que agora se cria no contexto protestante em relação ao conceito de heresia. A Bíblia está acima de tudo. Então não tem nenhum magistério acima da Bíblia para definir o que é heresia e o que não é. E cada ramo do protestantismo agora vai acusar o outro de ser herético, e no final das contas não existe uma autoridade para decidir. Entre vocês dois aqui, eu que sou uma autoridade maior decido, calvinismo é heresia, arminianismo é ortodoxia, ou vice-versa. Então esse é um problema interessante, porque é a Bíblia que está acima de tudo, e não pode ter um colegiado interpretativo acima da Bíblia, pelo menos não na teoria. Mas e como é que funciona na prática? O McGrath diz: no final das contas, o único meio prático de decidir a questão era o voto em um colegiado protestante, tal qual aconteceu, por exemplo, no Sínodo de Dort, 1618 a 1619. Foi ele que estabeleceu os limites do que foi considerado ser a ortodoxia calvinista. Qual é o problema? Assim, a ortodoxia corre o risco de ser definida como uma teologia que conta com a maior quantidade de votos em um determinado colegiado, e a heterodoxia como a voz minoritária. Ou seja, agora o que define o que é heresia ou ortodoxia não é a própria Bíblia, é se o seu grupinho tem mais votos ou não no Sínodo de Dort.
E claro que nós vamos discordar desse tipo de postura. Eu, inclusive, creio que o calvinismo é heresia, porque entendo que ele está em frontal oposição à Bíblia, não porque o meu colégio arminiano no sínodo de Jundiaí se reuniu e declarou o calvinismo herético. Não é essa a minha base para tratar as questões nesses termos. Entretanto, quando você vê os calvinistas chamando arminianos de hereges, uma das fontes fundamentais são o quê? É o quê? Os cânones do Sínodo de Dort. Dá uma procuradinha sobre isso aí por aí e você vai ver Franklin Ferreira e muitos outros aí calvinistas exaltando, né, Dort e, enfim, como, enfim, de alguma maneira aí sendo um concílio que veio ali a decidir a excomunhão do protestantismo, a rejeição, aliás, do arminianismo, a rejeição do arminianismo, e inclusive alguns dizem que foi no Sínodo de Dort que de fato se cristalizou a teologia dos 5 pontos do calvinismo, né? Olha que interessante, né? Agora, a autoridade de um colegiado protestante para impor uma determinada interpretação da Bíblia em nome da ortodoxia e acusando os outros de serem hereges. Eu acho que está bem parecido com o catolicismo, com o espírito católico, esse tipo de coisa, tá? Ou seja, não tem mais sola escritura para definir o que é heresia ou não. Ainda que, claro, os calvinistas vão tentar se defender e dizer que o Sínodo de Dort chegou a tais conclusões levando em conta unicamente a Bíblia, o que obviamente não é verdade. Inclusive porque depois vários delegados inicialmente predestinados a serem calvinistas no Sínodo de Dort rejeitaram o calvinismo e se tornaram arminianos no futuro, tá bom? E quais as implicações disso para a teologia calvinista? A gente deixa para pensar nisso depois, tá bom? Inclusive eu tenho vídeo sobre Sínodo de Dort também. Digita no YouTube aí, Sínodo de Dort, Ezequiel Gomes, tem pelo menos 1 ou 2 vídeos a esse respeito. Beleza? Fechou. Aí o McGrath continua dizendo assim: o problema aqui é que a heresia é um ensino considerado inaceitável pela igreja de uma forma geral. Logo, na visão do McGrath, o termo não seria corretamente empregado em relação ao calvinismo nem ao arminianismo, que representam divisões dentro de um colegiado protestante, ou seja, da igreja reformada. Então o que ele está dizendo aqui que é o seguinte, que no caso, por exemplo, de definir que o antitrinitarianismo é heresia, você pode trabalhar um consenso maior dentro do cristianismo, inclusive na sua ala oriental e ocidental, por exemplo, que não são meramente catolicismo romano. Então é um consenso um pouco mais universal. Então o antitrinitarianismo ele não é uma reação contra um grupo específico, mas contra um cristianismo de uma forma um pouco mais ampla. Já o calvinismo e o arminianismo são discussões internas dentro de um braço do protestantismo. Por isso, você ser calvinista ou ser arminiano não é uma questão de heresia no mesmo sentido em que ser antitrinitariano é uma questão de heresia. O que o McGrath diz faz sentido, dentro desse sentido específico, de fato não é correto afirmar que o calvinismo é heresia, aí entra um pouco da discussão de ser erro teológico e não heresia, aí vocês conseguem compreender um pouquinho melhor a questão, tá bom? Bacana. Aí o nosso amigo aqui, McGrath, ele continua dizendo o seguinte: o que nós encontramos aqui é um conjunto de ortodoxias protestantes concorrentes, cada uma com sua própria fundamentação na Bíblia, com seu próprio entendimento da dinâmica interna da fé e com seus próprios parâmetros para decretar o que é aceitável e o que não é aceitável. É difícil evitar a conclusão de que o termo heresia simplesmente não é apropriado nessa situação. Uma heresia é um ensino que toda a igreja, não apenas parte dela, considera inaceitável. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu creio que a heresia é aquilo que nega frontalmente a Bíblia. Nesse conceito, chamo o calvinismo de heresia. Mas dentro dessa discussão um pouco mais sociológica da religião, concordo com o McGrath e nesse sentido não pode se chamar o calvinismo de heresia, e estou reafirmando para deixar isso bem claro, tá? Então veja que nós já estamos tratando também com múltiplas visões de heresia e em certa visão não é possível chamar o calvinismo de heresia. Beleza. Aí
o McGrath continua falando do poeta puritano inglês John Milton, que convocou, em certo sentido, uma reconsideração das relações entre ortodoxia e poder, especialmente à luz do direito dos indivíduos de interpretar a Bíblia. Aí o John Milton escreve assim: aquele que sustente na religião uma crença ou opinião que para sua consciência e entendimento último se encontra nas Escrituras, embora a outros pareça errada, esse homem não pode ser justamente censurado como herege, mais do que seus próprios censores, que não fazem senão a mesma coisa que censuram aquele de assim fazer. Eu creio que essa é a melhor crítica em relação a essa discussão como um todo. Você mantém a sua crença, porque na sua consciência ela é a melhor expressão da Bíblia. Você tem o direito de ler a Bíblia como você acha que deve ser lida. Então, se eu que faço a mesma coisa, mas tenho uma conclusão contrária, chamo você de herege, também posso ser chamado de herege porque faço a mesma coisa. O que o John Milton está dizendo aqui é que a gente precisa buscar um pouquinho mais de tolerância naquilo em que a gente deve respeitar as convicções dos outros, mesmo que elas nos pareçam erradas. E de fato, esse é um desafio muito complicado que tem a ver um pouco com o desafio da regra áurea, né? Fazer aos outros o que gostaria que fosse feito comigo. Eu sigo a visão do juízo investigativo. Aí o cara me chama de herege, fala mal de mim e etc. E agora? Aí ele crê na imortalidade da alma. Aí eu falo que ele é um herege e falo mal dele. Daqui a pouco a gente está gastando mais tempo na picuinha pessoal do que na própria questão das teologias, de uma forma geral, em relação a estas coisas. E como é que fica tudo isso? Então, é importante a gente olhar para essas questões como um todo, porque elas contextualizam psicologia e sociologia da religião, igrejas em embate entre si, que depois podem criar, em certo contextos, não meramente discordâncias, mas de fato perseguição, inquisição, morte, de fato você tentar destruir a reputação do outro porque o outro pensa de uma forma diferente de você em relação a questões doutrinárias que podem ser legitimamente trabalhadas e discutidas e ninguém é obrigado a pensar como ninguém. Então é bem interessante aqui a consideração de uma forma geral. E aí o McGrath termina dizendo assim: a análise do John Milton realça dessa maneira as dificuldades que o protestantismo encontra ao lidar com a noção de heresia. O protestantismo põe a interpretação da Bíblia no centro de sua teologia e não reconhece nenhuma autoridade acima da palavra de Deus. Sendo esse o caso, o protestantismo é obrigado a reconhecer que as múltiplas interpretações da Bíblia acabariam sem meios autorizados de determinar o que é ortodoxo do que é herético. A dificuldade pode ser amenizada, mas não resolvida. E não se pode apelar meramente para a antiguidade em relação a concepções heréticas ou ortodoxas, porque vão surgir novos entendimentos, né? Então não basta só dizer, olha, a Trindade é ortodoxa porque ela é mais antiga e etc. Não, e quando surgir um ensino novo, você fica sem base para discutir se ele é correto ou não. No final das contas, o protestantismo desejava manter algumas questões em aberto, pelo menos teoricamente, mantendo a possibilidade de que entendimentos antigos e patrísticos pudessem vir ser revisados à luz da contínua e melhor interpretação bíblica. Desse modo, o protestantismo se vê emaranhado em algumas dificuldades teológicas para lidar com as noções vinculadas entre heresia e ortodoxia. Bom, o meu celular ele grava até uns 31 minutos e pouquinho, eu tenho então 2-3 minutos para fazer uma aplicação disso tudo em relação à discussão da doutrina do juízo investigativo. Seria desonesto da minha parte dizer, então, que o juízo investigativo não pode ser considerado herético, dada a complexa discussão da heresia no protestantismo. Não. Veja bem. Assim como eu considero o calvinismo herético, eu dou o direito de quem quiser considerar o juízo investigativo herético que assim o considere. Entretanto, o que deve ficar claro é que, para que isso seja fundamentado e seja plausível, a discordância não pode ser em relação a um colegiado interpretativo de um grupo tal, mas a própria palavra de Deus.
eu não encontro nenhuma razão para abandonar a fé no juízo investigativo a partir da palavra de Deus. Ainda que eu entendo que dentro de uma visão calvinista da teologia, o juízo investigativo é uma heresia, porque o juízo investigativo destrói o calvinismo. E o calvinismo, para sobreviver, precisa se contrapor ao juízo investigativo, rotulá-lo como herético e não considerar as suas bases de soteriologia e etc. Tá bom? Agora perceba, a discordância entre o calvinismo e o juízo investigativo não é uma discordância sobre a Bíblia, mas sobre a interpretação da Bíblia. E em quesitos de interpretação, o calvinismo não é autoridade maior do que o adventismo para interpretar a Bíblia. Ah, mas nós temos mais história do que vocês. Pouco importa. E o sola escritura, onde é que fica? Ah, mas nós temos um colegiado de teólogos mais bem capacitados do que vocês. Aí, onde é que fica o sola escritura? E a gente vai responder com o brado da reforma a todas as questões. De maneira que, dentro desse ponto, a gente admite que as pessoas podem pensar o que quiserem da fé contrária, pode chamar de heresia, pode falar o que quiser, mas para demonstrar que de fato é heresia, terá que sair do mero campo da acusação de psicologia e sociologia da religião, do apelo a tradições e colegiados protestantes e vir para o chão da interpretação bíblica, porque aqui nesse ponto herege calvinista vai tomar aula de Bíblia daquele que crê na heresia do juízo investigativo.